Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, companheiros de ideal, a poesia do espírito Casimiro Cunha, psicografada por Chico Xavier, é uma maneira que temos de agradecer a todos, agradecer a Deus pela oportunidade bendita de, mesmo com tantas imperfeições, podermos estarmos aqui reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Na noite de hoje nós vamos fazer um mini seminário. Serão 2 módulos, 2 palestras de em torno de 1 hora cada uma delas, 1 hora e pouquinho. Os senhores terão a oportunidade de formular perguntas, mas somente por escrito. Mas em verdade este assunto, ele compõe um seminário de várias palestras diferentes. O seminário cujo tema é dependência, espiritualidade e esperança. Então nós abordamos em uma palestra a questão das causas psicológicas, sociais, espirituais da dependência. Vamos estudar sobre o autoconhecimento para descobrirmos por que estamos buscando a droga. Vamos ter um módulo falando sobre como tratar um dependente em nossa família. Veremos outro módulo somente sobre tratamento espiritual da dependência química. Uma outra abordagem falando sobre educação antidrogas, educação para a plenitude. E uma outra palestra específica só sobre alcoolismo, vícios e o amor incondicional, que vai ser o amor como alimento das almas, como está escrito no livro Nosso Lar, por André Luiz, o tratamento para todos nós que somos todos viciados, dependentes em alguma área. Então vamos fazer um compacto e vamos pedir a Jesus, que é o maior psicólogo do mundo, o mestre dos mestres, o terapeuta maior, para que Ele nos abençoe, nos ilumine. Para Maria Santíssima, sua mãe aqui na terra, para que abençoe nossas famílias, nossos jovens, nossas crianças, que proteja nossos lares e que possamos vencer as tentações e as dificuldades da vida com a fé, com a coragem e com o amor. Somos todos dependentes, somos todos viciados. É importante esta análise do Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, para não nos colocarmos numa condição acima do nosso irmão que se encontra na dependência química. Quando somos iguais, nós conseguimos amar com mais facilidade. Então, o primeiro passo é demonstrar que todos temos algum tipo de vício. E quem sabe aqui qual é o vício mais radical? O vício que está mais enraizado em nossos corações, o pior de todos eles.
O egoísmo. Questão 913 de O Livro dos Espíritos, o vício mais radical. Quem aqui já se libertou completamente do egoísmo? Por favor, levante a mão. Então, somos todos ainda viciados, não é verdade? Temos também o orgulho, que é o pai de muitos vícios, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver que, em primeiro lugar, não somos melhores do que os nossos irmãos que se encontram em tratamento médico, clínico, psiquiátrico para a dependência, não. Somos todos viciados. O egoísmo, que é a supervalorização de si mesmo, que é fruto, como nós vamos fazer um estudo hoje aqui, que Allan Kardec nos trouxe, muito interessante no livro A Gênese. E vamos ver então, primeiro passo, somos todos viciados. Vamos buscar alguns tipos de vícios. Vejam, a relação é muito grande, vejam em qual deles nós vamos nos enquadrar. Temos pessoas viciadas em comida, não é? Os excessos da alimentação, viciados no sexo, na sexolatria, em pornografia. Às vezes varamos a noite na internet e mesmo sem querer, porque quando estamos no site de notícias, está lá alguma coisa lá piscando, chamando, você quer namorar, não é? Os apelos da internet também. Temos vícios como o sono, pessoas viciadas na indolência, na preguiça. Eu adoro dormir. Pessoas viciadas em bons vícios como a leitura, por exemplo, que é um bom hábito, a leitura, mas que se tornar demasiadamente forte, se a pessoa agora vive em outro mundo, somente lendo romances, nada contra, mas esquecendo de cuidar de sua própria vida e de sua família, fugindo dos problemas, buscando como uma anestesia nas leituras, ali tem um problema. Pessoas viciadas em música, em esporte, aqueles corredores, não é, que experimentam uma espécie de barato, porque as endorfinas, depois de 20 minutos de atividade física, o corpo produz substâncias naturais, drogas que vão provocar bem-estar, alegria, que nos ajudam no sono, tudo, mas há pessoas até viciadas em atividade física. É bom, não é? Eu até recomendo quando falo para os jovens, e hoje estou falando aqui para muitos jovens, eu digo, olha, quando vocês forem para uma festa, não precisa beber não, porque beber muitas vezes é para vencer o medo, a timidez, para ter coragem de paquerar com as moças, não é? Dancem. Ah, Nazareno, mas eu não sei, faça um curso de dança, entre na academia. Mulher adora homem que sabe dançar bem, é ou não é verdade? Elas adoram, faz o maior sucesso. E aí, você dança, depois de 20 minutos, o corpo vai produzir os hormônios naturais, essas endorfinas, você vai ter coragem, vai ter boa vontade, vai ter bom ânimo, vai mudar o seu astral e vai conseguir chegar na paquera e convidando-a para dançar, então ela vai ficar encantada. Então, em vez de usar o álcool, vamos usar as endorfinas naturais. Pessoas viciadas em cinema, em televisão, não é? Instalam TV a cabo em casa, TV por assinatura, e devia ser TV acaba, porque acaba a vida da pessoa muitas vezes, né? Ela fica só lá mudando de canal, mudando de canal, mudando de canal, é uma coisa quase compulsiva, não é? Tudo bem que tem aí a TVC do Conselho Espírita Internacional, a TV Mundo Maior e tantas outras iniciativas, a Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a Rádio Rio de Janeiro, a TV Mundo Maior, agora lançando o filme dos Espíritas, o filme dos Espíritos, dia 7 de outubro, estreia nacional, falando desse livro que me salvou a vida também. Teria me suicidado com depressão se não tivesse conhecido o livro dos Espíritos. Vamos ver pessoas viciadas em futebol, nos campeonatos que não param, não é? Pessoas viciadas em jogos de baralho, de bilhar, de sinuca, de internet. Pessoas viciadas em contar piadas, pessoas viciadas em
uma coisa que o Espírito Samuel diz: Nazareno, as mulheres são espíritos muito evoluídos, porque elas aprendem através da maternidade o amor incondicional. É o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na terra. Mas tem um defeito em que elas perdem toda a vantagem diante dos homens. Qual é esse defeito? Uma tal de fofoca. Eu falei isso numa casa espírita, a senhora levantou o braço e disse: mas Nazareno, tem muito homem fofoqueiro também, viu? Eu disse: minha senhora, Kardec explica. Certamente foi mulher na encarnação passada. É brincadeira, não é, pessoal? É só para descontrair um pouquinho. Mas veja, a pessoa não quer olhar para si mesma, não quer olhar para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas imperfeições, e então se projeta no defeito dos outros. É um fenômeno da psicologia, a projeção. E começa a falar da vizinha, da amiga, do chefe, do colega de trabalho. Por quê? Porque a sua vida ela não consegue enxergar. E aí ela vê nos outros o que Jesus nos diz. Enxergamos um argueiro, não é? Um cisco, uma farpa no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave que cobre o nosso. Então, pessoas viciadas em trabalho, os workaholics, pessoas que trabalham 8, 10, 12, 14 horas por dia e às vezes inconscientemente não sabem que eles não querem voltar para casa, porque não querem encontrar e enfrentar os problemas que lá têm em sua residência. Trabalham fugindo dos problemas. Então os vícios são espécies de anestésicos, de fugas psicológicas para não enfrentarmos, não fazermos o autoconhecimento. Pessoas viciadas em religião. Fugimos da casa, do lar, e passamos o dia inteiro dentro do centro espírita, todos os dias da semana. Tem alguma coisa errada. Trabalhar é bom? É ótimo, a cada um segundo suas obras, está perfeito. A fé sem obras é morta, perfeito. Mas o lar também é compromisso, e é o mais importante depois do amor a Deus, é amar ao próximo e amar a si mesmo. Então verificar se a gente não está exagerando também na religião. Pessoas viciadas em calmantes, não é? Nos ansiolíticos, não é? A geração aí hoje, todo mundo tomando ansiolíticos, calmantes. Por quê? Por causa da ansiedade. Nós vamos ver o que é que provoca a ansiedade. Tivemos aí a questão dos barbitúricos, né? O famoso Elvis Presley, rico, famoso, belo, o homem que tinha o mundo a seus pés. As mulheres, bastava estalar os dedos, e desencarna numa dose de barbitúricos com álcool ainda jovem. Vamos ver o outro astro, Michael Jackson, viciado em anestésicos poderosos para não sentir dor, como se fugisse das dificuldades da vida. E muitas vezes a droga vai ser essa muleta, esta cadeira de rodas que a gente usa porque não quer enfrentar o sofrimento que é natural em um mundo de expiação e provas. Vamos ver pessoas viciadas em cafeína, não é? No café, no refrigerante, pessoas viciadas no açúcar, não é? No açúcar branco, no chocolate. Nossa, eu estou aqui na terra do chocolate, no sul da Bahia. Estava fazendo lá um seminário e me deram trufas de chocolate baiano. Eu sou chocolatra, né? Vejam, até o excesso nos convidando à temperança. Tem pessoas viciadas no remédio para diabetes, na insulina, necessitam, são dependentes dela. Tem pessoas com problema de pressão alta e precisam do remédio para hipertensão. Pessoas viciadas em desânimo, em preguiça, em depressão, necessitando dos antidepressivos, dependentes das drogas. Vamos ver pessoas usando anabolizantes, esteroides para ficar sarados, pessoas usando remédios para combater a impotência sexual, a geração Viagra, né? Quantos casamentos
Os homens podendo se aquietar, não é? Naquela época que já está para se aquietar mesmo, para começar a experimentar o desapego, se preparando para o mundo espiritual, não. Querem porque querem ser os machões. E aí quantos lares desfeitos por causa desses estimulantes? Pessoas viciadas em anfetaminas, os ribites, não é? Os motoristas de caminhão, alguns estudantes usam, não é, os chamados ribites para manter-se acordado mais tempo. Pessoas viciadas em esportes radicais, em alta velocidade, o que é uma forma de suicídio. Pessoas viciadas em contar mentiras. Pessoas viciadas em contar vantagens. Temos dependências emocionais, pessoas que têm problemas afetivos, que têm dependência, quando termina um relacionamento parece que o mundo se acaba. Temos pessoas viciadas em remédios para emagrecer. Temos pessoas viciadas. Quando a gente está depressivo, o que é que faz? Tem gente que fica viciado em cartão de crédito. E aí vai para o shopping consumir, viciado no consumismo, para esquecer um pouco os problemas, né? As mulheres daqui da Bahia, de Itabuna, eu sei que não tem esse problema não, né? Mas quantas vezes a gente está comprando coisas, porque aquele estímulo, aquela novidade, né? Compra um celular novo, daqui a 6 meses já está ultrapassado, já tem que comprar outro. E assim a gente vai fugindo da realidade através dessas fugas psicológicas. Alguém aqui não se enquadrou? Não é? Então vejam que primeiro passo, reconhecer que temos os vícios do egoísmo, do orgulho, de tantos outros, e que temos alguns tipos de dependências, de fugas, porque a realidade é difícil. Mas é difícil quando a gente não tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que Jesus nos falava. Então, ele vem pessoalmente à Terra, não somente para teorizar, não é um filósofo tão somente, ele veio viver a sua mensagem. E veio nos ensinar que tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Não vos dou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. Acrescenta: meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos convida a ter bom ânimo, boa vontade, a resistirmos diante das lutas, e o Espiritismo vem explicar as palavras de Jesus, mostrando o seu Evangelho em toda a sua pureza, resgatando a fala do Cristo e nos falando realmente que a Terra é um mundo diferente. Por mais que tenhamos dinheiro, que tenhamos beleza, que tenhamos riqueza, tenhamos juventude, não seremos completamente felizes aqui na Terra, não. Kardec pergunta na questão 922 e seguintes: se é possível ao homem ser absolutamente feliz na Terra. E o que é que os Espíritos respondem? Que não. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação, que cabe a ele ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira, e que normalmente o homem é que é responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita. Então vamos ver que a responsabilidade é nossa, mas estamos vivendo provisoriamente, temporariamente, no mundo de expiação. Quem sabe o que significa expiação? Com X, é expiação. Estou falando com os encarnados. Você não vive dizendo que aqui é um mundo de provas e expiações? O que é expiação? Vamos lá? Ficar espiando, não é? Sandra Borba, presidente da Federação do Rio Grande do Norte, diz que espírita come muito, porque aqui é um mundo de provas e expiações. Então, quando tem o lanche, que ele vê aquela mesa repleta de guloseimas, ele espia e prova. E espia mais um pouquinho, prova mais um pedaço. É um mundo de provas e expiações. Não, mas essa expiação é com S. Eu estou perguntando a expiação com X. É X-expiação. O que é? Resgatando os nossos pecados, nossos erros. Não é isso não. O que mais?
Sofrimento também não é isso. Provas. Toda prova, aliás, toda expiação é uma prova, mas não em toda prova é uma expiação. Expiação, segundo o dicionário, significa cumprimento de pena. Como se a gente estivesse no presídio cumprindo uma sentença judicial. Significa também purificação ou depuração, que seria o significado mais adequado da doutrina espírita, não é? Mas vamos ver que muitos espíritos vão comparar a Terra a um presídio, sim. Está lá na, entre aspas, perda de entes queridos. Eles, os espíritos, vão dizer que a gente devia ficar feliz quando os nossos entes queridos retornam à verdadeira pátria antes de nós, porque eles não precisavam mais ficar tanto tempo aqui no presídio. No livro Céu e Inferno, eles comparam a Terra a um purgatório. Não tem que ter medo de ir para o purgatório, não. Aqui já é um purgatório, dizem os espíritos. É claro que não é só isso, não é? É uma oficina de trabalho. Bezerra de Menezes dizia que nós estamos aqui todos para sermos consertados. Se não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma, do orgulho, do egoísmo, da indiferença, de tantos problemas. É também um templo. É um lar, é uma escola, é um reformatório. A gente não acredita que está no presídio porque é o presídio de Deus. É diferente das cadeias que a gente tem aqui no Brasil, sujas, infectas, lotadas, onde as pessoas pioram em vez de melhorar. A gente está aqui preso com liberdade condicional, né? Estamos chumbados ao solo. Não podemos alçar voo, porque o espírito volita, ele pode se deslocar. Nós estamos presos num corpo, muitas vezes que é como se fosse uma camisa de força, é como se fosse uma armadura também, para proteger, para impedir novas quedas. Então nascer feio, por exemplo, como eu, né? Baixinho, barrigudo, careca, cearense com essa cabeça gigante, é proteção espiritual, pessoal. Vocês já viram, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá? Era bonita fisicamente? Não, não era bonita, não é? Irmã Dulce aqui da Bahia, esse outro anjo, lindos por dentro, mas exteriormente protegidos. Francisco Cândido Xavier, mulato, estrábico, baixinho, cabelo encaracolado, ainda perdeu o cabelo. Proteção espiritual, uma armadura, vai dizer Emmanuel, para que a gente possa cumprir a nossa missão sem cair nos revaladouros. Então a gente vai saber que estamos num presídio, sim, e a gente não acredita, porque é um presídio tão bonito, Nazareno, porque tem praias como este litoral maravilhoso de 600 quilômetros de praia da Bahia, que tem rosas, que temos os irmãos passarinhos, que temos o amor das mães, o sorriso das crianças. A gente não acredita, mas estamos sim numa espécie de presídio. Não estamos completamente livres. Então o Espiritismo começa a mostrar alguma coisa diferente. Olha, em primeiro lugar, a Terra é um mundo diferente. Existem vários tipos de mundos. Há muitas moradas na casa de meu Pai, como nos disse Jesus. E é um mundo de expiação, ou seja, é um mundo de purificação. É um mundo de cumprimento de pena, em que pese a reencarnação não ser um castigo. Ela é um instrumento para a evolução, como ensina o Livro dos Espíritos, mas para alguns espíritos que repetem a mesma lição, ela acaba se transformando num castigo. É assim que as entidades superiores falam, Allan Kardec. Então a gente tem que repetir as provas. É um castigo, e a gente já podia estar reencarnando em mundos mais avançados, ou então estar no mundo espiritual em condições melhores, mas então somos convidados para estar na Terra e teremos aqui o gozo dos bens terrestres. Então o codificador pergunta, mas por que Deus colocou o atrativo do gozo dos bens terrestres, uma forma de tentação? E os Espíritos vão dizer, para que ele se desencumba de sua missão melhor, para que ele cumpra a sua tarefa. Se não tivesse o atrativo do dinheiro, das posses, do sexo, da fama, do poder, ele muitas vezes não se movimentaria, a gente se acomodaria. E aí Kardec pergunta, mas qual o objetivo da tentação? E os Espíritos respondem,
para desenvolver-vos a razão, o discernimento, que vos deve preservar dos excessos. Então é um mundo de provas, ou seja, de lutas, de avaliação. O mundo está transformando em um mundo de regeneração. Nós estamos sendo classificados, está havendo uma triagem, a separação do joio do trigo, dos cabritos das ovelhas. E acima de tudo também é um mundo de tentações, que é um tipo de prova. Então teremos as facilidades das drogas, que oferecem, entre aspas, benefícios, mas são somente ilusórios. A palavra adicto, daí se falar drogadicto, vem do latim e significa escravo. Era aquela pessoa que, por dever muito, se transformava em escravo do seu credor para pagar suas dívidas. E a droga é uma escravidão. Então a gente não deve nem experimentar. E a Organização Mundial de Saúde diz que existe um percentual da população que ela chamou de toxicófilos, amigos dos tóxicos. Por quê? Porque se eles começarem a experimentar, vão desenvolver a dependência. Não podem nem começar a experimentar. Tem um percentual, por quê? Eles não sabem explicar muito bem, mas a reencarnação vai nos dizer que realmente há pessoas com deficiências, e como vamos ver, existem várias causas para o uso das drogas. As pessoas estão fugindo da vida, fugindo dos problemas, porque muitas vezes têm conflitos internos. Então, Adenauer Novaes, aqui da Bahia, psicólogo, vai dizer que não adianta nada nós mandarmos um alcoólatra, um toxicômano, para uma clínica de desintoxicação, enquanto nós não descobrirmos qual o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E muitas vezes esse vazio é uma depressão. A pessoa tem depressão e está buscando o álcool porque acha que fica alegre quando toma cachaça, toma uísque, toma cerveja. E todos os psiquiatras são unânimes em dizer que o álcool é uma droga do tipo depressora do sistema nervoso central. Nazareno, como é que a gente fica alegre? A gente fica alegre porque é o seguinte: ela age primeiro no centro da censura, e a pessoa fica mais permissiva, mais desinibida, e aí tem coragem, entre aspas, para contar piadas, para dançar, para fazer coisas engraçadas e muitas vezes ridículas. E aí, como ela fica mais solta, ela relaxa, ela sorri mais. Mas vejam que depois de poucas horas ela começa a ficar triste, e a ressaca é um quadro tipicamente melancólico, depressivo. Se for para mim, eu não posso atender. Vamos olhar sempre com bons olhos, né, meus amigos? Um dia eu estava dando uma palestra e o telefone começou a tocar, trim, 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 e todo mundo já agoniado. De quem era o telefone? Do palestrante. A gente anda tão corrido, né, nesses dias, que às vezes acaba esquecendo mesmo. Então vamos manter a elevação, porque aqui certamente os Espíritos nos dizem, como Paulo Pereira Franco orienta no livro Conversa Fraterna, que nas sessões de estudos, de palestras, ocorrem verdadeiras desobsessões, que os bons Espíritos utilizam nossos fluidos para ajudar irmãos desencarnados que comparecem aqui necessitados de amor e de auxílio. Então temos que manter o pensamento elevado e olhar para a pessoa com um olhar de carinho e não de condenação. Às vezes a gente esquece mesmo. Ou então é um médico, uma pessoa que deixou uma pessoa enferma na sua residência, precisa, não é? Quando a pessoa chega atrasada no nosso grupo de estudo, o que a gente faz? A gente olha com cara feia, e aí os fluidos que estamos doando ficam de péssima qualidade. Quando a gente devia dizer para o atrasado: meu amigo, que bom que você conseguiu chegar, que a gente não imagina as dificuldades que ele enfrentou para chegar até ali. Agora o monitor, em particular, depois da aula, como orienta Jesus, chama teu irmão em particular: meu amigo, você está chegando atrasado tantas vezes, você está com algum problema, alguma coisa que a gente possa fazer? É importante você chegar antes, se harmonizar, se preparar, porque aqui não é somente estudo, é também tratamento, é também doação de fluidos, é um hospital, é importante a gente se preparar. Então vejam que é mesmo fato, mas visto com os olhos do amor. Nós vamos tentar olhar para a dependência desse modo hoje,
com os olhos do amor e não da condenação, mas como buscar maneiras de auxiliar, porque são muitas pessoas, vezes pessoas com depressão. Uma vez um amigo foi fazer uma palestra e comentou que a depressão leva muita gente para o alcoolismo, e o presidente dos Alcoólicos Anônimos da cidade, uma entidade respeitabilíssima que tem ajudado milhões de pessoas no planeta, levantou-se e disse: eu tinha depressão e por isso busquei a droga, busquei o álcool. Então a gente tem que tratar a causa e não somente combater o efeito. Todo aquele que é seguidor de Allan Kardec não se limita aos efeitos, mas vai remontar as causas. O que faz a pessoa buscar a droga? Então pode ser uma depressão, pode ser uma timidez exagerada, pode ser um conflito sexual, pode ser um conflito familiar, pode ser uma maneira de rebelar-se contra a separação dos pais, ou para atacar a figura do padrasto que assume a posição paterna. Pode ser uma maneira de se autoafirmar, como os jovens buscam diante dos seus coleguinhas, que é natural do ser humano no momento da adolescência, aquela conquista daquele espaço. Os jovens normalmente tentam se rebelar, é natural, faz parte. Eles querem lutar contra esse sistema, que é um sistema injusto, inadequado, e precisaremos modificar sim os nossos padrões. Então eles se rebelam, é o momento ali de... E Alberto Almeida, o expositor querido do Pará, vai dizer que criar filhos é como lançar papagaio, não sei como é que se chama aqui na Bahia, arraia, pipa, não é? Então não pode segurar muito a corda, senão ela não sobe, nem também pode soltar demais, senão a pipa cai. Então tem que ficar ali soltando aos pouquinhos. Então é um trabalho de eles conquistando a nossa confiança e a gente indo dando cada vez mais liberdade. Então nós temos que ver quais são as causas, e as causas muitas vezes são causas psicológicas, conflitos existenciais. Temos que trabalhar o ser humano para que ele não precise da fuga das drogas. Então a droga, ela funciona como um revelador. Eu sou papiloscopista, quem trabalha com impressões digitais na Polícia Federal. Foram os espíritos que me colocaram lá, eu não sei porquê, mas eu trabalho lá, mas não ando armado não, tá? Não fiquem tranquilos. E quando a gente vai para o local de crime, que a gente coloca os reagentes químicos, uns pós especiais, no local que não tinha nada, aparece uma impressão digital. E a gente bate foto, a gente revela, tem lá os mecanismos. Então a droga é como se fosse um revelador. Vai mostrar que existe algo errado com a pessoa e também com a sua família, diz Alberto Almeida. Que a família está doente e não somente a pessoa. Aquele lá é só o boi de piranha, é só o bode expiatório. Ele está revelando que está em algo errado naquele núcleo que não está funcionando muito bem. Que é difícil, a gente sabe, conviver em família. Então precisaremos também o que dar suporte às famílias. E daí porque tantas palestras aqui tivemos, não é? A Semana Espírita, o tema família em transição, né? Uma coisa assim. A importância de trabalharmos a família, o perdão, a harmonia no lar. Então vamos ver que há várias causas, a busca da autoafirmação, e que é muito difícil para o jovem largar a droga, porque você vai dizer: olha meu filho, você tem que largar a droga, mas para ele, os jovens têm o que os psiquiatras, os psicólogos, aliás, eu queria recomendar aqui um livro, Dr. Isamitiba, aliás, desculpe, não é Isamitiba não, é aquele japonês, me fugiu o nome dele agora, é Isamitiba mesmo, Isamitiba, Juventude e Drogas, Anjos Caídos. É o livro mais completo que eu vi sobre dependência química e como a família pode ajudar o seu ente querido. Juventude e Drogas, Anjos Caídos. Então os psiquiatras, os psicólogos vão identificar, vão nos ajudar a entender e auxiliar esses irmãos, porque hoje cada vez mais o número de depressivos aumenta, as pessoas com síndrome de pânico também, as obsessões espirituais aumentam também. Manuel Filomeno de Miranda diz que aumenta também inclusive os problemas da sexualidade, pessoas reencarnando com conflitos da sexualidade. E vamos ver que no momento em que a Terra se aproxima de um mundo de regeneração,
Existe uma profecia que Allan Kardec estudou em A Gênese, falando da vulgarização da mediunidade. Joel nos diz que o Senhor, no final dos tempos, derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, mostrando que a mediunidade é ficar cada vez mais comum à medida que passar. Então tem tanta gente hoje com depressão, com pânico, é sensibilidade mediúnica talvez. Parece que o codificador está com a razão. É um livro de hipóteses, né? O livro Gênesis. A Gênese não foi submetida ao controle da Universalidade do Ensino dos Espíritos, mas é muito interessante ele falar isso. Então as pessoas estão mais sensíveis à influência, e há muitos espíritos também viciados que continuam pululando entre nós. Emmanuel chega a dizer que cerca de 3/4, 75%, dos espíritos que desencarnam aqui na Terra não vão de imediato para regiões espirituais superiores. Eles continuam aqui entre nós. Às vezes, em situações como de sonho, de pesadelo, eles pensam que estão sonhando, não entendem, eles se veem, falam com a gente, ninguém escuta, ninguém responde. Se vocês começarem a falar com alguém e a pessoa não responder, desconfie. Eu falei isso numa palestra, um senhor levantou o braço: Nazareno, então eu acho que eu já desencarnei, porque eu falo lá em casa, ninguém me ouve. E às vezes em condições débeis, né, com doenças, trazendo ainda o perispírito desarmonizado, se aproximam da gente precisando de ajuda, e como a gente não sabe ajudar, muitas vezes não fazemos nem o Evangelho lá, uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, meia hora por semana, a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, em voz alta, para que eles escutem, porque muitos não conseguem ler ainda o nosso pensamento, e aí se melhoram vibratoriamente, e começam a enxergar os bons espíritos que ali marcam compromisso conosco, uma vez por semana, meia hora é suficiente, e aí podemos ajudar. Está lá no livro Os Mensageiros, da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, a importância do Evangelho no lar. Então muitos espíritos doentes, muitos espíritos ex-alcoólatras, fumantes, tabagistas, usuários de drogas, que agora se ligam àquelas pessoas que têm algum tipo de afinidade fluídica, e num fenômeno de simbiose, não é uma obsessão propriamente dita. Doutora Marlene Nobre, no livro A Obsessão e Suas Máscaras, vai dizer que é um tipo de obsessão compartilhada, que são companheiros de vício. Lá no livro Sexo e Destino, de André Luiz, nós temos o caso do Nogueira e do Cláudio, não é? O Cláudio sente vontade de beber, por quê? Porque o Nogueira vem e faz cócegas aqui na sua garganta, diz: vamos tomar um trago, e ele vai e sente vontade de beber, e vai, pega a garrafa de uísque, e o espírito sorve junto com ele. Ele se acopla fluidicamente e começa a sorver daquele médium. Então ele vai funcionar como se fosse uma caneca fluídica daquele espírito, e às vezes até o espírito protege o bêbado. Já viram isso? O pessoal diz que bêbado tem santo forte, né? Mas é porque o espírito precisa, foi difícil se acoplar ali, e ele não quer perder mais longos anos, que talvez tenha demorado para conseguir aquela afinidade, e precisa do seu parceiro, do seu amigo, companheiro. Muitas vezes não são inimigos, não, são amigos de vício. Então a influência espiritual hoje está mais fácil também, por causa dessa sensibilidade maior que nós estamos apresentando. Então temos as causas espirituais também. Aí vamos combater a obsessão, vamos frequentar a casa espírita, teremos o tratamento de desobsessão, não é? O tratamento com passes, com água magnetizada, é um tipo já de subjugação. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai dizer que no caso da subjugação, que é quando o espírito, não é, se apodera dos centros vitais do médium, muitas vezes a subjugação física ou subjugação moral, tolhendo-lhe a vontade de tal modo que é como se ele estivesse possesso, entre aspas. E vai dizer que em muitos casos de subjugação há uma deficiência fluídica, que o paciente precisa de fluidos vitais, ele precisa de passe, de bioenergia.
Importância do tratamento com passe na casa espírita, que aliás, muitas drogas vão provocar perfurações no nosso perispírito, no corpo espiritual, corpo incorruptível, como chamava Paulo, ou modelo organizador biológico da parapsicologia. Então a droga, além de provocar a dependência, os problemas físicos, vai gerar problemas espirituais, vai abrir brechas que talvez permitam instalações muito tenazes e que vamos ter muita dificuldade de libertar delas. E aí não damos nem o exemplo, né? Está lá o pai, meu filho, compra ali um cigarro. Ah, meu filho, não vai beber não, mas dentro de casa a pessoa tem, em vez de ter uma biblioteca, tem na sala de estar um bar, né? Tinha uma época que era moda, né? Ter um bar na sala. Ainda bem que passou essa moda. Mas as pessoas tinham um bar na sala. E aí esquecemos que o álcool, que é essas chamadas drogas inocentes, e o Espírito Samuel diz, Nazareno, as piores drogas são as chamadas inocentes. Porque essas drogas chamadas pesadas, como o crack, o oxi, a heroína, não é? A morfina, tem pessoas que ficam viciadas na morfina, que é um anestésico poderoso. Elas são tão intensas, elas confundem tanto os neurotransmissores, né, os receptores gama, os receptores GABA, os receptores de serotonina, de noradrenalina, enfim, dessas várias cerebrinas que nós temos no nosso psiquismo, e elas são tão poderosas que a pessoa não consegue se libertar delas. E aí ela vai logo para o fundo do poço. Em pouco tempo, usando crack, a pessoa com 1 ano, 2 anos, ela vai ao fundo do poço, ela vai para o umbral aqui na terra, porque céu e inferno são muitas vezes níveis de consciência, ensinou o Papa João Paulo II, este homem iluminado da Igreja Católica. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando temos as diferentes moradas da casa do meu pai, os Espíritos também falam a Kardec que existem os níveis diferentes de moradas mentais, que tem pessoas aqui na Terra vivendo no umbral, aqui na Terra, encarnados. Os usuários de drogas, no último estágio, eles já estão vivendo no purgatório, aqui mesmo. E tem pessoas ao contrário, aqui mesmo no planeta de expiação e provas, mas sorrindo, trabalhando, felizes, né? Vemos aí a nossa querida Ana, ela já vive em colônias espirituais superiores, né? Então vejam que é estado também de consciência. E aquela pessoa que então se torna escrava do vício, muitas vezes tem muita dificuldade. E o Espírito Samuel entre os nazarenos, as chamadas inocentes são as piores. Por quê? Porque a outra, como a pessoa está no fundo do poço, ela busca logo se melhorar. Não tem problema não, eu sou do Ceará, estou acostumado com calor, viu? Mas obrigado, se der certo, não fizer muito barulho. Eu pensei que era um espírito se aproximando, né? Sim. Mas é um espírito encarnado, né? Iluminado ainda, olha que coisa. Então vejam, pessoal, a gente vendo, acha que o problema maior é o crack, é o oxi, é a cocaína, é a heroína. A gente pensa que o pior é isso. Você sabe qual é a pior droga que existe? O álcool. O álcool mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. E ela é vendida aí em qualquer esquina. Tem propaganda na televisão com mulheres lindas, jovens, belos, nas praias. A felicidade é associada ao consumo do álcool. As nossas festas regadas a uísque, e nós mesmos não damos o exemplo aos nossos filhos. Então vejam o problema. É uma droga que ela, como tem uma ação lenta, a pessoa não percebe de imediato as suas consequências, demora-se anos ali e vai mergulhando no alcoolismo, 10 anos, 20 anos. Quando vai se dar conta, quando vai chegar no fundo do poço, já é tarde demais, já lesionou o cérebro de tal modo, corroeu o fígado, provocando a cirrose hepática, lesionando uma série de outros órgãos também, lesionando o perispírito, que às vezes é tarde demais.
O cigarro também, né, que é um hábito de, inclusive, físico, que é difícil a pessoa, inclusive neste mundo hoje de tanta ansiedade, como a nicotina provoca uma espécie de relaxamento, é difícil largar o cigarro. E outro, que é considerado inocente por alguns, a maconha, o tetrahidrocannabinol, que tem gente, não, Nazaré, que maconha não faz mal não. Tem gente tentando legalizar a maconha. Meus amigos, já está provado cientificamente pela Organização Mundial de Saúde que a maconha produz esquizofrenia, produz loucura, produz paranoias. Tem pesquisa demonstrando que ela reduz, provocando uma atrofia de alguns centros cerebrais, que ela produz dependência química e psicológica, e não somente dependência psicológica, como alguns defendiam. E ela muitas vezes é a porta de entrada para muitos outros vícios mais pesados. E o jovem gosta porque a maconha relaxa, e aí ele se sente bem porque é um calmante, só que vai lesionando de maneira muito grave. E o Espírito Samuel nas Nazareno, a maconha é uma droga terrível. Mas por quê? Porque ela é a droga da indiferença. A pessoa que começa a usar a maconha, ela começa a perder o interesse pela vida, perde o interesse pelos estudos, pelo esporte, perde o interesse pela família, pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo namorado, prejudica inclusive a potência sexual e os níveis de fertilidade do homem. As crianças podem nascer com defeitos, se os pais se utilizam da maconha também. É a droga que exacerba o nosso egoísmo. A pessoa só pensa nela agora e o mundo fica para fora. Aí se relaxa, pronto. Então ela perde os vínculos que muitas vezes nos fazem avançar, que nos fazem nos manter vivos. E quantos então embarcam na maconha achando que ela, então, se ela fosse legalizada, se ficasse muito mais fácil, tivesse à disposição de qualquer um de nós, não fosse mais um crime, né? Que não é crime propriamente o uso, mas o tráfico, a pessoa, quantos não iriam experimentar para saber como é que é? Quantos não têm a curiosidade, que é também uma das causas? Então vejam o problema que a gente acha que não faz mal não, Nazareno. Dizem que faz tanto mal quanto cigarro. O cigarro mata, produz câncer. Ah, Nazareno, mas todo mundo morre. Quem fuma morre, quem não fuma morre também. É verdade, está certo. Mas como é que nós vamos morrer? E como é que nós vamos chegar do lado de lá? Desencarnar usando os tóxicos é uma coisa, e desencarnar de maneira natural é outra, completamente diferente. Então, vamos desencarnar? Vamos, mas como? O cigarro produz vários tipos de câncer. Tem mais de 3.000 substâncias cancerígenas no cigarro. A pessoa já sabe, tem as provas científicas mostrando câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de esôfago, vários tipos. E muitas vezes a morte por câncer, meus amigos, é trazida com dores lancinantes. A pessoa definha e muitas vezes tem que usar a morfina, vai ficar dependente da morfina para poder suportar as dores atrozes que o câncer provoca. Então, esse raciocínio que todo mundo morre é verdade, mas como vamos morrer? E como é que vamos reencarnar? Se lesionamos o nosso perispírito, porque ele recebe a influência do nosso corpo físico, lesando esse modelo organizador biológico, quando formos reencarnar, quantas vezes traremos as sequelas da má conduta de vidas anteriores? Tem crianças hoje reencarnando com cirrose, os médicos estão apavorados sem saber por quê. Mas como nunca colocou uma gota de álcool nesta vida, diga-se de passagem? Crianças nascendo com enfisema pulmonar, com câncer de pulmão, ex-alcoólatras, ex-tabagistas, pessoas nascendo com problema da idiotia, da deficiência física e mental, de várias sequelas e problemas, por conta do abuso de drogas, lesando
o corpo espiritual, o perispírito. Então vejam que a droga é um assunto muito... Além de provocar problemas hoje, porque a pessoa vai para um umbral aqui na Terra. Ela perde o emprego, perde a família, perde os filhos, perde a guarda dos filhos, perde a sua casa, vende o seu carro para poder comprar a droga, perde a confiança dos seus familiares, porque ela mente, ela furta, ela rouba, ela se prostitui, ela perde até o autorrespeito, a autoestima, que aliás é outro tipo de vício, né? O vício de prestígio. Nós queremos ter prestígio, queremos ter cargos. Então a pessoa perde tudo, perde os filhos, perde a sexualidade, perde o parceiro, perde a saúde, perde o corpo, perde a vida, em pouco tempo. E chegamos no mundo espiritual na condição de suicidas indiretos, ou diretos, porque já sabemos. Nazareno, então, quer dizer que a gente está fadado, o dependente não tem mais jeito? Não, nós vamos analisar no segundo módulo, nós vamos falar sobre o tratamento da dependência, inclusive do ponto de vista espiritual. E ninguém está fora das mãos de Deus, nem os que chamamos suicidas, que são muitos. E vamos ver então que passam por um intensivo no mundo espiritual, mas todos foram parados. E Maria de Nazaré relata o livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira. É o espírito de alta hierarquia que está encarregado de amparar aos nossos irmãos que desencarnam dessa forma. Então ninguém está fora das mãos de Deus. Nazareno, eu fiz tudo para salvar meu filho, não consegui. Não é a nossa missão aqui salvar nossos filhos. Qual a missão do homem aqui na Terra? Está lá em um livro dos Espíritos. Em uma pergunta, Allan Kardec vai nos explicar que a nossa missão aqui é nos autoaperfeiçoarmos. Nós estamos aqui para nos melhorar. Nós não estamos aqui para salvar ninguém. Nós vamos ajudar, vamos amparar, vamos aconselhar, vamos ensinar através do exemplo, porque as palavras convencem, mas é o exemplo que arrebata as multidões, nos ensina o sol de Assis. Então o exemplo dentro de casa, o pai evitar o álcool. Quem é espírita, meus amigos, não devia mais usar o álcool. Quem é médium não deve usar o álcool. Está prejudicando o seu aparelho psíquico, prejudicando a sua tarefa mediúnica. Para quê? Não precisamos dele. E aí, vamos lembrar do convite do divino terapeuta, que ele vai nos dizer: buscai a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos adentram nele, ou seja, das facilidades. A droga vai nos mostrar algum tipo de facilidade, que é um engano, que é um engodo, que é muitas vezes a nossa perdição. Nazareno, mas meu filho está usando maconha, eu descobri, o que é que eu faço? Não, meus amigos, estamos falando de dependência. O uso, muitas vezes muita gente experimenta, é natural. Então experimentar não quer dizer nenhum problema, não tem nenhum problema. O uso ali que ali, o uso eventual também não gera problemas. Somente quando a pessoa faz um uso contínuo e ali ela se torna dependente, ali sim, ali tem um problema que a gente precisa tratar. Claro que vamos evitar tudo isso, não vamos nem experimentar, não é? Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali vem do mal. Gente, é sim, mas é não, eu vou experimentar, só um pouquinho, né? E o álcool é tão terrível que ele é a principal causa das recaídas. A pessoa faz o tratamento, ela vai para uma clínica, ela se desintoxica, ela passa um ano limpa, e aí ela vai para uma festa e está lá seus amigos. Então reencontrar aqueles amigos é perigoso. E aí eles dizem: fulano, ó, dá uma cheirada aqui na cocaína. Aí o cara diz: não, eu estou limpo, eu não quero mais saber disso não. Ah, pai, você é muito careta, então toma pelo menos uma cervejinha. Ele disse: uma cervejinha não faz mal não, né? Aí que eu tomo, pega a cervejinha. E como o álcool nos deixa mais permissivos, depois da cervejinha ele: só uma carreirinha de cocaína não vai fazer mal não, né?
Mas não, aí pronto, 1 ano de tratamento jogado fora, volta com toda a intensidade para o vício. Então o pior dos vícios é o álcool. Ele mata 7 vezes mais, metade dos leitos dos hospitais psiquiátricos são ocupados por alcoólatras. É uma grande chaga. Quantos lares destruídos por causa do alcoolismo? E a gente aplaude, né? Alguém pergunta, você bebe? Não, eu bebo, por quê? Porque não vão dizer que eu sou careta, que eu não sou macho. Pelo contrário, o macho é que diz, eu não bebo. Como Bezerra de Menezes, no dia 16 de agosto de 1886. Neste ano em que celebramos 180 anos do seu nascimento, no dia 29 de agosto de 1831, desce à terra aquele espírito nobre, para diante da multidão de 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. Médicos, políticos, intelectuais. E ele vai declarar-se espírita de público, o que foi um grande escândalo e lhe fechou muitas portas. Pessoas mudavam de calçada quando ele se aproximava, cuspiam-lhe das sacadas das janelas. E ele, testemunhando Jesus, porque aquele que me confessar e testemunhar diante dos homens, eu testemunharei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a coragem que nos falta de dizer não, de ser diferente. É você, por que você... Aí vamos saber, por que você não bebe? Não, é porque eu sou espírita. Aí o que é isso, né? Como é esse negócio de espiritismo? Está divulgando o espiritismo, aí que maravilha. Então é difícil a gente pedir para o jovem, por quê? Porque ele, enquanto está jovem, ele tem o que os psiquiatras chamam de onipotência juvenil. Eles acham que podem tudo, que eles são super-homens, que são indestrutíveis, que conseguem largar a hora que quer. E aí começam e querem mostrar para as meninas, para os amigos, que conseguem, fazem competição para ver quem aguenta beber mais. E aí desencarnam em acidentes de automóveis, de motos, coma alcoólico, fazem bobagens, não é? Tu toma álcool para ter coragem, mas é coragem para fazer bobagem, não é? Já viram alguém tomar cachaça para ter coragem de visitar uma colônia de rancenianos, um hospital de crianças com câncer infantil? Eu nunca vi, não é? A gente toma álcool para ter coragem de fazer bobagem, não fazer coisa boa. Então quando você vai dizer para o jovem para largar a droga, para ele é difícil, por quê? Porque ele não acredita que é verdade. E ele não vai só largar a droga, porque a droga traz alguns, entre aspas, acréscimos. Vocês já viram que tem gente que quando bebe, fica rico, fica milionário? Já viram isso, né? Então ele, depois que está bêbado, ele quer pagar a conta de todo mundo, e não que ele é amigo do prefeito, ele é amigo do governador, e não sei o que, está tudo certo. Então quando a gente vai pedir para ele largar a bebida, ele não tem que largar só o álcool não, ele tem que largar as fazendas que ele acha que tem quando fica bêbado. Tem que largar a coragem que ele acha que tem quando bebe, e aí consegue chegar nas meninas, consegue contar piada. Ele vai ter que largar aquele dom artístico de contar piadas que ele acha que tem, que não sabe que é um grande inconveniente. Ele tem que largar a coragem, largar a riqueza, largar a alegria passageira, mas tem que largar às vezes os ganhos, porque muitas vezes a pessoa começa como usuário, mas para sustentar o vício, o traficante diz, olha, eu só lhe dou agora se você for vender para mim. E a pessoa começa a traficar. Daqui a pouco não consegue mais, olha, agora vai se prostituir, vai roubar, vai furtar, vai matar, se for necessário. Então vejam, meus amigos, os problemas das drogas e do alcoolismo. E antes da gente ir para o nosso intervalo, eu gostaria de perguntar aos senhores. Não, a gente ainda tem tempo, né? A gente começou quase 7h30, a gente pode falar um pouquinho mais, né? Então vejam que existem várias causas psicológicas, sociais, culturais. Por exemplo, na década de 60, era chique usar maconha, porque era um movimento hippie, contestando a guerra do Vietnã, que era uma guerra absurda, como todas as guerras são absurdas. E os jovens então utilizavam a maconha, a liberação do sexo, o amor livre, entre aspas, porque não é amor, amor só existe com responsabilidade.
E a maconha naquela época era fraca, não era tão poderosa como hoje. Então era um movimento muito mais cultural. Os jovens utilizavam a maconha, mas depois largaram. Mas hoje não, a maconha hoje é muito mais poderosa. Existem combinações, existe a super maconha. Existe uma que é até o nome de uma banda de rock, imagine. Os nossos ídolos muitas vezes divulgam as drogas. Tem uma banda chamada Skank. Skank é o nome da super maconha. Ela é muito mais forte do que a maconha tradicional e produz muito mais dependência, assim por diante. Então vejam como é uma questão cultural. Nossos ídolos morreram de overdose. Agora recente, a jovem, 28 anos, né? 27, Amy Winehouse. Com todo o dinheiro, com todo o talento, com toda a inteligência, com todos os recursos da medicina, no país mais avançado do planeta, ela não consegue libertar-se das drogas, do álcool. Mas a gente consegue, a gente acha que pode. Então é necessário que venha o escândalo, diz Jesus. É necessário o sofrimento, sim, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então quem usa droga está buscando essa muleta para não sofrer, porque não quer sofrer, não quer experimentar, quer só curtir a vida, quer viver uma vida maravilhosa que não existe no mundo de expiação e provas. Então nós somos melhores do que Jesus, porque Ele, o mestre dos mestres, o ser mais perfeito que Deus oferece ao mundo para servir de modelo e guia, Ele veio à terra, mas também não abriu mão de experimentar o sofrimento. E simplificou e viveu o desapego absoluto. E nos disse que era necessário que Ele morresse, porque se não morresse, a semente não caísse ao solo, ela não produziria, não germinaria, não daria frutos. Então Ele experimenta a cruz. Então Ele nos diz, né? Algumas religiões estão dizendo, não, olha, se você ajudar Deus, se você der dinheiro para a igreja, Deus vai lhe dar o dobro. Se você vender seu carro e der para a igreja, Deus vai lhe dar uma frota de carros. Não é isso que está escrito no Evangelho. Vai curar todas as suas doenças. Ele não prometeu isso, Ele prometeu o alívio. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele prometeu o alívio. Foi a solução de todos os nossos problemas. Vejam que Ele acrescenta, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, tome a sua cruz, né? A sua expiação, a sua prova. Tome o seu marido, a sua esposa, a sua sogra ou nora, não é? O seu colega de trabalho, a sua depressão, a sua expiação, tome a sua cruz, vem e segue-me. Ele não disse, me dê a sua cruz que eu vou carregar para você, e você vai ficar andando saltitante por aí. Não, tome a sua cruz. Então o Espiritismo vem nos trazer essa verdadeira humildade, que não é se passar de bonzinho, de humilde, não, de andar todo esfarrapado, não é isso não. Alberto Almeida diz que vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio. Quando alguém chega no seu consultório todo amarrotado, todo desgrenhado, ele diz, a pessoa não está bem. Porque bom senso é vestir-se adequadamente à ocasião social. E Allan Kardec era o bom senso encarnado, vestia-se também adequadamente. Bezerra de Menezes, nós temos lá as fotografias, o vereador, o deputado-geral. Eurípides Barçanufo, sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos. Chico Xavier de paletó e gravata, doados, emprestados muitas vezes, mas apresentando-se da melhor maneira possível. Colocou até uma peruca, não? Tem gente que acha que foi vaidade do Chico, não foi não. O filme teve essa licença poética, né? Na verdade, havia muito frio e havia pessoas que beijavam a cabeça do Chico, né? E Emmanuel diz para ele, você deve usar a peruca sim, você não tem o direito de enfeiar o mundo não. E aí ele vai usar uma peruca, não é? Então vejam que a gente acha que isso é... Não. Humildade é saber que estamos espíritos ainda imperfeitos, presos ainda aos instintos da animalidade, à predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, como nos diz a questão 742 do Livro dos Espíritos. Que o espírito já está pronto, mas a carne é fraca, então
temos que tomar muito cuidado. É difícil estar encarnado. O Chico dizia, Emmanuel fica falando aí, mas ele vai reencarnar. Eu quero ver se ele vai dar conta, quando ele encarnar, de tudo que ele fala aqui. Porque é difícil estar na carne. Os apelos, não é? Dos instintos são muito fortes. Então a gente vai perceber que humildade é reconhecer que temos muitas imperfeições e que temos então que tomar cuidado com esses anestésicos, com essas fugas. Vamos usar as melhores, vamos à leitura, à palestra. Eu sou viciado em palestra espírita, ando com um computadorzinho em casa, só escutando palestra, assistindo vídeo de palestra. Minha esposa fica, olha, ou eu ou esse tal desse tablet, é um negócio que inventaram agora, que é para a gente ficar viciado também, né? Aí eu fico baixando as palestras lá, assistindo a TVC o tempo todo. Adoro palestra, mas é um vício, a gente não está fugindo ali dos problemas. Mas vamos ter uns melhorzinhos. Então, o vício da leitura, o vício do esporte, o vício do trabalho, com moderação, não é? Vamos buscando isso, porque são também terapias. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. A ocupação, porque mente vazia, oficina do mal. Então, dar para os jovens também a oportunidade de se ocupar. Hoje, infelizmente, eu acho que é um problema, né? Mas a nossa Constituição impede o trabalho dos menores de 16 anos. Só pode na condição de aprendiz, que a gente quase nunca vê, não é? Uma coisa muito remota. E vamos lembrar de Chico Xavier trabalhando desde pequenino na fábrica de algodão, um trabalho insalubre que vai provocar doenças respiratórias nele, mas ele trabalhando. Vamos ver Eurípides Barçanufo com 7 anos de idade, 8 anos, ajudando o seu pai no balcão da mercearia, do armazém, sem alcançar nem a altura, embrulhando os pacotes, carregando malas na estação de trem, cuidando dos animais, das pessoas que chegavam de viagem e pescando pequenos peixes no riacho Borá. E vendia, trocava por moedas para ajudar sua mãezinha e para comprar livros, que era o seu deleite, a sua alegria, o estudo. Hoje não, jovem hoje só pode ir para o carnaval fora de época, né? A micareta, essas coisas, mas trabalhar? Não pode trabalhar não. Eu não sei se é o melhor não. Então essa superproteção às vezes, né? Os pais com muito sentimento de culpa porque estão ausentes, porque estamos muito preocupados em ganhar dinheiro. Como não nos doamos aos nossos filhos, damos coisas, damos carro, damos motocicleta, damos dinheiro, damos muitas coisas que vão ser muitas vezes a sua perdição, as facilidades que não deveríamos dar. O dinheiro que às vezes ele vai usar para droga, para bebida. A liberdade que às vezes ele não tem, até os 22, 23 anos já está provado, a pessoa não tem maturidade psicológica, não sabe o que é certo e o que é errado direito não. Aí a gente vai dar liberdade para quem não tem. Então a minha esposa, por exemplo, ela é de uma família muito pobre, e a sua mãe foi de uma educação muito rígida. Aliás, a sua mãe de uma família grande, ela pequenina, com 5 anos de idade, já ajudava a cuidar dos menorzinhos, trabalhando desde pequenino, ajudando os outros bebezinhos, porque a mãe tinha vários filhos. A mãe naquele tempo trabalhava mais do que hoje, viu pessoal? O pessoal acha que hoje é difícil ter filho, hoje é muito mais fácil. Naquele tempo a mãe tinha que acordar cedo para tirar o leite da vaca, tinha que dar milho para as galinhas, tinha que rachar a lenha, o fogão, a lenha, aquela dificuldade toda, né? Não tinha máquina de lavar, era no tanque, estender, trazer de volta e cuidar daquela... Não tinha tempo para as crianças também não. A gente acha que hoje não tem tempo, porque a mulher trabalha, como se antes nossas vós não trabalhassem, trabalham muito mais que a gente. E as crianças cresciam e tudo, e eram até mais bem educadas do que hoje. Hoje a gente acha que não dá educação aos filhos, e poderíamos contratar, se queremos trabalhar fora, vamos contratar uma governanta, um tutor. Não existia o tutor, não é? Quantos homens foram educados por tutores? A gente pode contratar uma pessoa, um aposentado, para educar nossos filhos, dar aulas de reforço particular, não somente aula do colégio, mas aulas de moralidade, de civilidade, de espiritualização, levar para a casa espírita, engajar os nossos jovens nos trabalhos, nas atividades artísticas, no teatro. Os jovens têm muita energia, eles precisam colocar isso para fora, eles precisam se manifestar, esses potenciais todos que estão aflorando. Então, naquela época dos instintos exacerbados, os hormônios à flor da pele,
e a gente dá liberdade, dá tudo. Então a minha esposa, a sua mãe, lhe proibia de sair. Ela não podia, ela só podia ir para a missa ou para a escola. Ela ficava com ódio, colocava o som no volume máximo no quarto, revoltada, e ela dizia: olha, quando eu for uma de maior, como a gente fala, né? Quando for maior de idade, eu vou começar a trabalhar e vou sair de casa. E hoje ela me diz: Neno, eu vejo como minha mãe fez um bem para mim, porque minhas primas, várias, iam para as festas, e hoje existe uma irresponsabilidade na questão da sexualidade, né? Engravidaram, ou algumas cometeram aborto, outras tiveram criança, tiveram que parar o estudo, o namorado não assumiu, e aí hoje são mães solteiras. Prejudicaram o seu estudo, o seu trabalho, a sua formação, por quê? Excesso de liberdade, para quem não tem ainda capacidade de discernir. Então a disciplina é importante? É fundamental. Os Espíritos falam para a gente a importância da disciplina. Eu nunca gostei de disciplina, pessoal, tenho que confessar para vocês. E aí os Espíritos me passaram num concurso, eles me passaram mesmo em 2 concursos, não foi só um, não foi 2, foram 2. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais, vos será acrescentado, não é? E aí eu fui para a Academia Nacional da Polícia Federal. A gente fica quase 4 meses lá, num regime de semi-internato, hierarquia e disciplina. E quem tiver as melhores notas nas provas físicas e nos testes intelectuais, vai poder escolher a sua lotação, onde vai poder morar. E todo mundo querendo, um concurso nacional, querendo voltar para sua casa, para perto de sua família. Meus amigos, eu nunca malhei e trabalhei, estudei tanto como nesse período. Eu acordava bem cedinho, tinha que marchar, ficar enfileirado. A disciplina, como a gente produz com a disciplina. E ainda montamos um grupo de estudo espírita, Bezerra de Menezes, dentro da academia. Sobrava tempo. Quando a gente tem disciplina, o tempo sobra. Nazareno, mas disciplina é tão chata. Não, disciplina são hábitos, diz Divaldo. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Então sair 15 minutos antes. A gente vai tranquilo, economiza combustível. Pode tirar o carro do automático, colocar no manual, para economizar combustível. E aí chega mais cedo, chega tranquilo, ajuda na organização das coisas, acolhe quem chega antes na casa espírita, economiza combustível, economiza o carro, economiza freio, economiza pneu, evita bater o carro. Aliás, vamos usar o cinto de segurança, viu, pessoal? Aqui no interior o pessoal acha que não precisa usar cinto de segurança, mas na polícia americana eles têm estatística dizendo que a maioria dos acidentes de carro ocorrem entre 3 e 5 quilômetros da nossa casa, quando a gente sai pertinho, quando a gente vai ali do lado, aí bate o carro e morre. Então o cinto é obrigação, é lei, e o espírita tem o dever de dar o exemplo. Usar o capacete, a moto, claro, andar dentro dos limites de velocidade. Então a disciplina é muito importante, a gente vai produzir muito mais, e a cada um segundo suas obras. Está lá no Apocalipse, em 3 versículos do Apocalipse, cada um será julgado conforme as suas obras. E na epístola de Tiago, diz que a fé sem obras é morta. Então, a disciplina é muito útil, a gente vai produzir. E Chico pediu um orientador rigoroso, severo como Emmanuel, para que ele pudesse produzir cerca de 450 livros. E um trabalho social incomparável. Então veja a disciplina ao nosso serviço. Então a disciplina também com os filhos, da educação, limites. Eles vão reclamar hoje, mas é melhor que chorem hoje do que façam você chorar amanhã. Então a disciplina no mundo hoje com tantas permissividades, onde o sexo é fácil, de tantos abortos, de tanta droga, nós precisaremos impor mais limites aos nossos filhos. Promover os estudos, os encontros durante o carnaval. Muitas casas espíritas realizam encontros.
ter na casa espírita um espaço de atendimento para a família que sofre muito. O fenômeno da codependência, a família adoece junto com o dependente, às vezes sofre mais do que ele. Entender as mães que vêm chorando por causa do amor de suas vidas, que são seus filhinhos, e poder encontrar na casa de Jesus o amparo da Senhora de Nazaré, os bons espíritos, a orientação. Saber que elas não estão aqui para salvar os filhos, nós estamos aqui para fazer caridade, sim, mas é caridade sem salvacionismo, é fazer a nossa parte. Tem gente que vai desencarnar alcoólatra, tem gente que vai desencarnar usando droga. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Conseguiremos, quando muito, nos melhorar a nós mesmos. Então, as mães terem essa consciência tranquila de que fizeram o seu dever e que poderão ajudar seus filhinhos através das preces, através do trabalho mediúnico, na desobsessão, pelas vibrações, pelas irradiações, amparando os outros. Ela vai conquistar méritos para ser auxiliada pelos espíritos superiores. Porque Dona Laura, a mãe de Lísias, no livro Nosso Lar, vai dizer: André, muitos podem pedir, mas poucos podem rogar. E ele não entende, ela explica: é porque pedir é para quem faz só o pedido, mas aqueles que rogam são aqueles que trabalham em favor dos seus semelhantes e assim conquistam méritos, e tem então que os seus pedidos devem ser atendidos pelos espíritos superiores, se forem justos. Então vamos pedir trabalho no bem, oportunidade, que amparando os outros, seremos amparados do mesmo modo pelo mundo espiritual. É por isso que a caridade é tão importante. E antes da gente ir para o nosso intervalo, eu queria perguntar a vocês qual a principal causa das nossas imperfeições morais. Quem pode me ajudar? A ignorância? A ignorância é interessante você falar, porque os budistas dizem que as duas maiores causas de sofrimento são a ignorância, ou seja, o desconhecimento das leis que regem o universo, que o Espiritismo vem explicar muito bem, e o apego. E daí a importância do desapego, que a gente pode falar no segundo módulo. Mas qual é a principal causa das nossas imperfeições? O egoísmo é filho dele. Orgulho também é filho dele. Falta de disciplina? Não, mas não é isso não. Não vai salvar nenhuma alma, não? Capítulo 3, item 9 do livro A Gênese. Não, ninguém? Vaidade é filha dele. Os vícios são filhos dele. O egoísmo é filho dele. Também é filho dele. Desamor, filho dele. Pessoal, Allan Kardec não é para ser lido, não. É para ser estudado, é diferente. Lá no capítulo 3, item 9 do livro A Gênese, Kardec vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições, e ele vai nos dizer que é o instinto de conservação, ou seja, o instinto de autopreservação da espécie. Ele não vai se debruçar sobre esse assunto, não se estende, mas o Espírito Samuel Lucas nos convida pela inspiração de Nazareno. Vamos estudar o que é que o codificador queria dizer. Quais são os instintos? Nós temos a sede, a fome, o sexo, o sono. Problemas nessa área geram desarmonias, mas nós temos um outro instinto, que é o medo. O medo impede que a gente cometa loucuras. Ele é útil, mas ele em excesso vai provocar uma série de dificuldades. Por exemplo, porque a gente já passou períodos de inverno, períodos de secas, períodos de guerras prolongadas, nós começamos a acumular bens, tesouros, recursos, dinheiro, comida, nós desenvolvemos avareza com medo de passar necessidades. O egoísmo. Por causa do medo da rejeição, que a psicologia diz que é o segundo maior medo depois do medo da morte. Nós temos medo de não agradar nossos pais e vamos então desenvolver a cobiça, a ganância, vamos querer ser bem-sucedidos financeiramente, porque o mundo somente aplaude os que têm dinheiro, não é? E aí vamos furtar, roubar, corromper para ter o dinheiro, para poder sermos aceitos pelos nossos entes queridos. É o medo da rejeição, o orgulho, a vaidade intelectual, querer ser o dono da verdade, porque que a gente morre de medo das críticas, a gente não quer ter errado, quer que todo mundo nos aceite. Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão.
Mas não vai sobrar ninguém, nem você, Ana. Eu vou dar a solução aqui para vocês nunca mais serem criticados na vida. Vocês querem? São 3 regras bem fáceis. A primeira é: não diga nada para que ninguém critique o que você falou. A segunda regra é: não faça nada para que não critiquem os seus atos. E a terceira regra é: não seja nada, para que as pessoas não fiquem com inveja de você. Eu falei isso numa casa espírita, um rapaz estava na primeira fila, levantou o braço: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, pessoal. Nem Jesus, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, escapou delas. Foi chamado de príncipe dos demônios. Então a crítica é natural. Mas aí, por causa do medo, a gente tem a timidez, não é? A timidez é fruto do medo. Olha aí, mais um filho do medo. O ciúme. A gente não tem ciúme não é porque ama a pessoa, não é porque a gente tem problema de autoestima e tem medo de perder aquela joinha que a gente arrumou. É medo. Ansiedade. O que é ansiedade, pessoal? Quem aqui já teve esofagite, gastrite ou uma dessas ites aí da vida? O que é ansiedade, se não é o medo do que futuro, do que pode acontecer e muitas vezes nem acontece? O medo vai provocar também até a fraude. Vejam que o médium, ele pode ser verdadeiramente portador de faculdades paranormais, mas como ele tem problema de autoestima e precisa dos aplausos, do prestígio, dos cargos, ele começa a utilizar mal a sua mediunidade e ela pode ser perdida ou ter sido suspensa. Está lá no livro dos médiuns, a perda ou suspensão da mediunidade. Mas como ele precisa ainda continuar recebendo aqueles aplausos, o que é que ele vai fazer agora? Vai fingir que é médium e vai fraudar o fenômeno, e depois é desmascarado, e vão dizer: está vendo esse negócio de espiritismo? Tudo é charlatanismo, só tem charlatão. Por causa de a gente generaliza. É um erro, não é? Como, porque tem um mau médico, quer dizer que todos os profissionais dessa área de saúde são ruins? Não. Então veja o medo por trás da inveja. Aquela pessoa que brilha muito, aquelas atrizes de cinema, aquelas top models, elas são uma ameaça para nós, pessoal. Elas são muito bonitas, muito jovens, muito belas, talentosas. Elas fazem a gente se achar mais feinho, não é? Só que a gente sabe que feinho é proteção, né? Estamos tranquilos. É armadura. Mas elas são ameaça porque elas têm cabelos maravilhosos, olhos claros, encantadores, sorriso contagiante. Elas têm corpos esculturais, são jovens, belas, talentosas, são amadas. Todo mundo quer um autógrafo das estrelas. E para terminar de arrasar com a gente, pessoal, elas ainda são terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? É concorrência desleal com a gente. Aí a gente fica com inveja. Aí o que é que a gente faz? Usa um subproduto do medo, que é a maledicência. Começa a falar mal. Você sabe, a fulana: olha, mas eu sei que ela tem esse defeito, esse. Divaldo tem esse defeito, aquele defeito. Por quê? Porque quem brilha muito nos ofusca, e fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Só na aparência, né? O medo vai provocar uma série de problemas. Vai ser o pai do egoísmo, do orgulho, que é o pai de muitos vícios. Dali vamos ter uma série de problemas. E vamos ver no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os espíritos dizem, André Luiz: André, agora será muito importante nós estudarmos sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade saberá da importância de estudarmos essa matéria. Nazareno, já estou com síndrome do pânico de você falar de medo aí. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal, para a gente ir para o intervalo? Qual o melhor remédio contra o medo? Não, a coragem é a falta do medo. Enfrentar ajuda, mas não é o melhor remédio. Vou dar uma dica: é a mãe de muitas virtudes, a fé. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a fé vai nos dar confiança, porque fé não é só crença, não é só confiança. Diz Haroldo Dutra Dias que entre os hebreus, fé significa também entrega a Deus, colocar nossas vidas em suas mãos e prosseguirmos
Então, uma fé robusta, nós vamos ter menos medo, vamos ser mais caridosos, menos ciumentos, menos egoístas, menos coniventes com o mal, porque a gente cruza os braços diante do erro e acha que isso é humildade. Não, isso é covardia. Está lá na questão 932 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os Espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Nós temos que querer, pessoal. Mas olha a nossa timidez, né? Não é humildade, não, isso é covardia, isso é conivência com o mal. A crueldade, atacar por trás, é medo também de enfrentar o nosso adversário. Então, com a fé, que é a mãe de muitas virtudes, nós vamos enfrentar os nossos medos. Saber que existe uma programação, como Jesus nos diz, que não cai, que não se vendem 2 passarinhos por um asse, e eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, e até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, não é? Então existe uma programação do mundo espiritual. Os principais gêneros de provas nós escolhemos antes de reencarnar. Está tudo programado, está tudo previsto. Ninguém está fora das mãos de Deus. Nazarene, como é que eu faço para fortalecer a fé? Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Rápido? O conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento das leis que regem o universo, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que estamos sofrendo aqui na terra, e como superar o sofrimento através da autoiluminação, do autoconhecimento. Então, é o estudo. Perguntaram a Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual, pela influência negativa dos espíritos? Ele foi categórico, diz: o primeiro e o mais importante tratamento é o estudo das obras de Allan Kardec. Então o estudo é a nossa força, estudo em grupo para nos ajudar, para nos fortalecer, para a gente ter mais fé e com a fé vencer as nossas imperfeições que nos levam aos vícios, que nos levam ao sofrimento. Bom, meus amigos, então vamos retornar. E nessa segunda parte vamos iniciar respondendo algumas perguntas que nos foram enviadas e falar um pouquinho sobre o tratamento espiritual da dependência, falar sobre mais alguns tópicos que nós não tivemos a oportunidade de falar no primeiro módulo, e vamos então para as perguntas. Um dependente químico necessariamente tem um obsessor espiritual? Não, pessoal, necessariamente não, mas é muito comum que tenha. Diria que 99% tem, porque a gente atrai por uma questão de afinidade aqueles que são parecidos conosco. Então é importante compreender isso, e vamos saber que o próprio Cristo nos falou da importância da reforma íntima. Ele nos diz que não adianta espantar um espírito impuro de uma casa, porque ele sai vagando pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia se encontra toda enfeitada, está toda adornada, está toda limpa, ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não adianta só fazer a reunião de desobsessão, é importante a nossa mudança íntima. Daí porque lá em Fortaleza, em Manaus, na Paraíba, em vários estados do Brasil, tem agora grupos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com passe, água magnetizada, a reunião mediúnica de desobsessão em separado, ajudando na desobsessão, porque não adianta só a gente conversar com os espíritos e a própria pessoa não se reformar. Daí porque Jesus disse: vigiai. É vigiar o quê? É os pensamentos, pessoal. Não é para vigiar o vizinho, nem o colega, nem o marido, não. Aliás, os maridos até que precisam vigiar um pouco, não é? Os maridos são mais danados aí, tem que vigiar um pouco, mas é vigiar os pensamentos e orai a fim de não cair em tentação, tá certo? Então normalmente tem uma obsessão espiritual junto. Como pode a ciência provar que pais sadios podem ter filhos com cirrose, por exemplo?
uma explicação científica? Realmente não tem, não é? Algumas doenças, eles vão dizer que tem caracteres genéticos, mas em filhos gêmeos, por exemplo, quando a gente vai estudar a questão da hiperatividade nas crianças, não é? Vamos ver que a genética influi, mas se for gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, 50% tem e 50% não tem. Então, não é só genética. Existe, antes da genética, o fator espiritual. E o perispírito vai influenciar o corpo físico, ativando os genes para determinado problema, determinada doença. Pode ocorrer obsessão de espírito de um pai desencarnado que sofria de alcoolismo em vida para um filho ou um neto, mesmo não querendo prejudicar? E qual a solução? É possível, nós falamos aqui que às vezes os espíritos desencarnados, doentes, estão próximos de nós, em nossa casa, sobretudo, e precisam de ajuda, estão como no sonho, não sabem para onde ir, não conseguem enxergar os bons espíritos. Se aproximam da gente, a pessoa tem todos os sintomas da tuberculose, tosse, tudo, faz os exames, não tem o bacilo de Koch, mas tem muitas vezes um espírito ali, tuberculoso, que ainda não foi esclarecido, que não foi ajudado, próximo dela, e por causa da sensibilidade mediúnica, influencia o caso. Então pode acontecer. Qual o tratamento para a obsessão espiritual? Aí é outro seminário só sobre obsessão espiritual. A gente vai tentar dar algumas dicas aqui hoje, tá? Para combater a questão da obsessão, tá? Mas leiam o Livro dos Médiuns, capítulo 23, de Allan Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos. Como saber se a pessoa continua usando droga, no caso, cocaína? E como ajudar um familiar, porque às vezes falta paciência. Realmente é difícil, não é, pessoal? Bom, pessoal, tá bom de pergunta, viu? Não vai... Já tá bom de tanta pergunta. Bom, como saber se a pessoa está usando drogas? O Dr. Isamitiba, no livro Juventude e Drogas, Anjos Caídos, vai trazer uma série de sintomas que podem denunciar o uso de drogas. Por exemplo, a pessoa ter muito sono ou insônia, excesso de apetite ou falta de apetite, mudanças de hábitos de companhias, começar a usar gírias estranhas, começar a aparecer com muito dinheiro quando ele não tem, não está trabalhando, e começa a aparecer com dinheiro, com relógios caros, com computadores, com coisas, saquinhos plásticos transparentes de cocaína, papéis para enrolar maconha, seringas. Vão usar, para disfarçar o cheiro da droga, vão usar incenso no quarto, vão virar, não é agora, orientais, queimando incenso. Ou então usar desodorizadores de ambiente, não é? Viver cheio de perfume, de mangas longas, mesmo no calor da Bahia, para ocultar às vezes as picadas. Os pigarros, não é? Tosse frequente, as narinas machucadas pelo crack. Os olhos vermelhos, denunciando a utilização da maconha ou de outras drogas. A aceleração ou o retardamento, o relaxamento dos estudos, a perda dos interesses, a queda das notas. Um desses sintomas só isolado não quer dizer que tenha a droga, mas se tiver vários, eles podem estar denunciando. Então, como saber se a pessoa... Eles vão mentir, pessoal. Por isso é que ele chama de anjos caídos, que é aquele anjinho do papai, não é? O filhinho da mamãe, a gente não acredita, mas eles vão mentir, vão furtar, vão se prostituir, porque o vício da droga é muito poderoso. Essas drogas de hoje, elas são tão poderosas que a pessoa não consegue se libertar sozinha. Muitas vezes vai ser necessário a internação. Nazareno, o que é a internação? Você acha? Você acha bom? Eu acho bom. De preferência voluntária, ou seja, a pessoa, ela mesmo querer, aí é melhor ainda. Mas o período de um primeiro ano é muito fácil ter recaída. Vamos cuidar, evitar o álcool, porque ele é que provoca as recaídas muitas vezes. Então, o tratamento, a internação, a pessoa vai se conscientizar, vai se tratar. É melhor ser internado do que a polícia internar o seu filho dentro da cadeia. E lá ele vai se tornar finalmente um marginal mesmo. Ah, não, mas é caro internar.
é mais barato do que pagar o advogado depois para tirar da cadeia. Ah, mas eu não vou gastar com esse marmanjo. Mas é curioso, né? O Espírito Samuel Lucas diz: Nazareno, veja como é que é a evolução, olha como é que Deus faz com a gente. Nós nascemos completamente dependentes. O bebezinho humano é o ser mais dependente que existe na face da terra. Se não der carinho, alimento, tudo, ele morre. Ele não sabe se mexer, não sabe fazer nada, não sabe se virar, não é? Aí nós vamos crescendo e vamos desenvolvendo a independência, a autonomia, vamos crescendo e tal, tal. Quando chega na melhor idade, que o Espiritismo vai mostrar que é a melhor idade mesmo, né? Quando a gente está mais perto de retornar ao mundo espiritual, está mais perto para retornar, para sermos crianças, sermos felizes de novo, de verdade, como as crianças são felizes. Quando já estamos nos desapegando das paixões, das correntes, dos grilhões que nos prendem, dos instintos, quando já estamos mais tranquilos, então é a melhor idade mesmo, da sabedoria, da serenidade, da madureza. Aí a gente começa a ficar dependente de novo. Às vezes vai precisar ficar numa cama, numa cadeira de rodas, vai precisar de alguém para dar comida, para fazer o asseio, para dar os remédios. Vejam como é curioso, né? A gente nasce dependente, fica independente, depois volta a ser dependente de novo, retorna como criança completamente dependente, e assim vamos neste vai e vem. Então é a evolução do próprio espírito, e nascemos lindos, não é? E por isso os espíritos dizem, Allan Kardec, que Deus cria as crianças lindas. Não existe criança feia, pessoal. Até os 7 anos todos são lindos, para receber o amor dos pais, porque o amor é o alimento das almas. Então nesse processo de dependência nós estamos aprendendo a amar e sendo permitido a ser amados. Estamos aprendendo a ser amados também. Então é um processo de aprendizado de amor, de dar e de receber. Que nós estamos aqui na Terra para aprendermos a quê? Vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui na Terra? Quem sabe o que está fazendo no planeta? O que vocês estão fazendo aqui? Para educar, para que mais? Para evoluir? Trabalhar, que mais? Servir, amar. Uma alma se salvou. Eu estava num grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em pequenos grupos, como o próprio codificador orienta, em vez de grandes assembleias de 200, 300 pessoas, pequenos grupos, né? Estudando, criando raízes nesse tipo de trabalho que é conhecido como tratamento espiritual, apoio à melhoria espiritual, evangelioterapia, terapia do evangelho, educação dos sentimentos. A própria Federação Brasileira está estudando, a doutora Maria Unimazotti, esposa do seu Nestor, diretora da área de atendimento espiritual, está estudando esse modelo lá da Federação Paraibana, que é estudo do Evangelho, reforma íntima, passes, água magnetizado e o apoio da reunião mediúnica de desobsessão em separado. E eu estava lá fazendo esse tipo de tratamento espiritual lá em Fortaleza, e o monitor José Carlos me perguntou: Nazareno, você sabe o que você está fazendo aqui no planeta? E eu, como já tinha lido os livros de Kardec, enchi a boca vaidoso, né, e falei: nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. Nós estamos aqui em missão, nós estamos aqui sofrendo, porque é um mundo de provas e expiações, mas que em breve passará para um mundo de regeneração, onde não haverá quase sofrimento. Nós estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado nós nos equivocamos. Enfim, falei, achando que estava arrasando, né? Ele olhou para mim e disse: meu filho, não é nada disso. Mas como? Se tudo que eu falei está nos livros de Kardec. O codificador está com a razão, mas qual foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré, filho. E qual foi o mandamento que ele nos deixou, que contém todas as escrituras, todas as profecias estão contidas nesses únicos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui para aprendermos a amar, meu filho. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir, porque já somos desenvolvidos intelectualmente, mas ainda trazemos o coração atrofiado. Então estamos aqui para aprendermos a amar. Então, do mesmo modo que a gente ama a criancinha,
E a gente paga o pediatra da criança, por que não pagar do jovem ou do adulto, coitado, que é vítima da drogadição, da dependência química? Pagar o psiquiatra, o psicólogo dele. A criança faz cocô, faz caquinha, faz tudo, vomita, gofa, e a gente acha lindo. E o coitado do dependente químico, que às vezes é um espírito mais jovem do que aquele espírito daquela criança, que é um espírito mais evoluído, sofre, chora e só recebe recriminação. Por quê? Não é porque a família simplesmente quer ajudá-lo, não. É porque às vezes é uma questão de orgulho, é falta de autoconhecimento. Quantas vezes a mulher odeia o marido, não é porque ele é alcoólatra, não. Ela muitas vezes se separa, não é por causa do alcoolismo, que às vezes é pequeno, ele vai, bebe com os amigos, chega, não é o problema, não é esse. É porque ela não suporta as amigas, as vizinhas falarem que ela é casada com um alcoólatra. É por isso que ela não gosta. É o orgulho ferido. Então, quantas vezes a família não quer ter entre seus familiares um dependente, como se fosse um crime. Então, não é por acaso que reencarna entre nós alguém com um problema da dependência. A família toda está doente. E é sempre uma prova para os pais, que às vezes a gente mal educou aquelas crianças em outras vidas, desencaminhou, como está lá no livro Missionários da Luz. André Luiz vai ter o relato de um espírito muito nobre, de uma senhora que aceita reencarnar e ser mãe de 2 bandidos, porque ela reconhece que foi mãe deles em outra vida, e que foi muito permissiva, foi muito boazinha, entre aspas, e os desencaminhou. E agora ela retorna e recebe como filhos a bênção da reencarnação, do esquecimento do passado. E vem também mais 2 filhas, que vão ser o seu braço direito, vão ser o seu esteio, para que ela desencumba com sucesso a sua tarefa. Os outros filhos também, que são amigos, que vêm ajudar a família. Então não é por acaso que vem na nossa família. Nós temos um compromisso, existe uma programação, existe um aprendizado ali. Então a família tem o dever de ajudar também. Do mesmo modo que o bebezinho, o dependente, que virou bebê também. Então aquele que se exalta, aquele que busca a fama, o poder, a glória, a riqueza, o sucesso com as drogas, com o álcool, busca o dinheiro através do tráfico. Aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Então é nessa gangorra de movimentos que vamos também aprendendo. Então gente, saber quando a pessoa continua usando a droga é difícil, porque eles vão mentir, infelizmente, e os pais não acreditam, não. E o lar é tão importante que no livro Mecanismo da Mediunidade vai nos dizer que o lar é o centro de indução mais poderoso que existe no universo inteiro. É o lar, é ali onde se formam os caracteres, sobretudo até os 7 anos de idade. Uma boa educação é naquele período em que o espírito está mais moldável, mais fácil de se melhorar as suas más tendências. Mas a gente mal cuida dos filhos, faz tudo o que eles querem, só tem um filho, aí eles se tornam tiranos, mimados. Deveríamos ajudar a reencarnação, ter mais filhos. O Espírito Samuel Lucas Nazareno, você sabe por que hoje tem tanta depressão, tanto pânico, tanta doença psiquiátrica, tanta obsessão que ninguém sabia antes? Não, por quê? Porque antes, meu filho, todo mundo tinha 10, 20, 30 filhos. Os obsessores vinham tudo como criancinha, resolvia o problema. A gente ficava babando em cima dos bebezinhos, a cor mais linda do mundo. O obsessor terrível de ontem. Então a gente fica procurando soluções mágicas, técnica disso, técnica daquilo, apometria, não sei o que, tal, soluções imediatas, dizendo que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está ali, mas que nós não acreditássemos. Nada contra, não entendo nada de apometria, estou dando como exemplo. E o Espírito Samuel Nazareno, você sabe qual é a verdadeira desobsessão, a que funciona mesmo, a opinião pessoal desse Espírito, tá? Ele diz que é a reencarnação. É esquecer o passado, recomeçar. E hoje ninguém quer ter mais filhos.
Então Elias Nazareno diga que a melhor desobsessão que existe é namorar e fazer menino. Com responsabilidade, é claro. Mas hoje o povo só quer ter um, quer ter dois no máximo. E antes as nossas avós, essas heroínas, tinham 10, 20, 30. E não tinham tempo para cuidar também, para educar também não. Era correndo, arrumando as coisas, não é? Rachando lenha, arrumando, cuidando. Era um trabalho imenso. Hoje é muito mais fácil. Hoje tem anestesia, hoje tem o SUS, tudo bem, mas antigamente não tinha nem o SUS, não tinha. Não tinha a parteira quando chegava a tempo, não tinha soro caseiro. Antigamente não tinha pré-natal, não tinha ultrassom, não tinha ácido fólico, não tinha creche, não tinha licença maternidade, até 6 meses hoje tem no governo federal. Fralda descartável. Hoje é muito mais fácil ter filho, e o povo não quer. Ninguém quer ter trabalho, né? Mas eu trabalho, até hoje meu pai também trabalha, e cada um segundo as suas obras. A gente ajudar os espíritos, está lá no livro Missionários da Luz, quantos espíritos estão sofrendo no mundo espiritual. A gente se compromete com eles, lá entes queridos, ou então quem prejudicamos, e dizemos: olha, aguente aí, eu vou reencarnar, eu vou lhe receber como um filho aqui na terra, me perdoe, aguente as pontas. Quando chega aqui a gente esquece de tudo, tranca as portas e ainda cometemos o crime do aborto. Aí está todo mundo com obsessão. Então a reencarnação, vamos ajudar. O filho desencarnou, alcoólatra, suicida, vamos ajudar ele a reencarnar. Vamos ser mães, vamos ser pais, vamos adotar. Não tivessem crianças abandonadas. Por que nosso lar é tão bom? É porque lá não existem crianças abandonadas. E Dona Laura diz que quando lhes são confiadas crianças para cuidar, o seu bônus hora é contado em dobro. Olha como é bom. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, diz-nos Jesus. Um jovem surtou num templo religioso. Está num tratamento com psiquiatra e psicólogo. Será que há obsessão? Bom, provavelmente há, mas há também a expiação da esquizofrenia. Nem todo louco é obsediado. E uma obsessão prolongada pode provocar lesões orgânicas, ensina o codificador. Então, muitas vezes, é a expiação da pessoa. É o mundo de provas e expiações, e a lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? A lei está aqui para ser cumprida. Agora, o Espiritismo vem mostrar que não existe karma, não existe, uma condenação fatal. O que existe é programação, e que o bem que nós fazemos aqui na Terra modifica o nosso karma. Por isso falamos lei de causa e efeito em vez da palavra karma, ensina Divaldo no Seminário Plenitude. A medicação está fazendo efeito devagarinho. A medicação, existem remédios para ajudar, na libertação do cigarro, tem drogas antidepressivas que ajudam. Tem também drogas para evitar as síndromes de abstinência. Muitas clínicas estão, o tratamento médico, psicológico, vai ajudar muito na recuperação. O obsessor do dependente obsedia outros membros da família, pode obsediar também. Pode provocar brigas, intrigas, porque não vai querer largar o vício, não vai querer largar o seu médium de cachaça, e vai provocar atritos, confusões com os pais, isolando, porque ali ele se torna presa fácil dos maus espíritos. Como ajudar um familiar, porque às vezes falta paciência? Bom, qual é a recomendação de Allan Kardec? A tríade kardeciana: trabalho, solidariedade e tolerância. Então, trabalhar no bem, ajudar os outros, pedir a Deus fé, paciência, coragem para saber dizer não, denunciar a polícia se necessário, porque senão eles podem inclusive agredir a pessoa. Um dia eu quase fui agredido por um dependente de crack. Saí de uma palestra, o cara foi pedir uma esmola, eu fui dizer que não tinha, realmente não tinha trocado, e ele veio para cima de mim e me agrediu. A pessoa fica fora de si. O crack é uma coisa absurda, e o pior, ele é barato. Qual o procedimento da casa espírita para acolher um viciado?
as casas espíritas deveriam ter esses grupos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É a minha opinião. Está lá no nosso site, nazarenofeitosa.com.br, a palestra Tratamento Espiritual, combatendo a evasão, a saída das pessoas da casa espírita. Esse modelo, eu vou deixar com a Ana aqui um livrinho de dicas. Quem quiser implantar, procura depois com a Ana, lá do Grupo Espírita Paulo Estevão de Fortaleza, pode ser adaptado à sua atenção. Então, tem muitas casas espíritas, a Comunhão Espírita de Brasília, na qual eu frequento no Distrito Federal, ela tem 3 grupos de segundas, quartas e sábados de atendimento às famílias e aos dependentes químicos. Então eles se reúnem no grande grupo, faz a abertura, depois se divide os familiares num grupo, os dependentes no outro, e ali eles vão relatar. E os psicoterapeutas dizem que a doença sai pela boca. Quando a gente vai falando, vai aprendendo e vê o relato dos outros, vê as dificuldades, um dá força para o outro e assim, e vão, e ali, sob o auspícios do Evangelho, sob o amparo dos espíritos nobres, que depois do tratamento eles têm reuniões mediúnicas de desobsessão, muitos espíritos são amparados e muitos dependentes são auxiliados. Então as casas espíritas deveriam ter, todas elas, um grupo de atendimento, pelo menos a família dos dependentes. Fechar os olhos para isso é fechar os olhos para o sofrimento. O que é o amor incondicional? É o amor de Deus pela humanidade, não é o amor de Jesus. Eis que vos deixo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É mais do que amar ao próximo como a si mesmo, é o amor incondicional, é o amor das mães, que ama mesmo o filho rebelde, ingrato. E se nós estamos aqui para aprendermos a amar, como nós vimos, onde é que existe a escola de pós-doutorado em amor? Onde é que é? É quando a gente é mãe, é quando a gente é pai. Então vamos amar, vamos aprender esse amor que Deus, nosso Pai, nos orienta e nos auxilia. Então nós temos esses vários sintomas sobre a questão do uso, e teremos o tratamento, o internamento compulsório, Nazareno, aquele obrigatório contra a vontade da pessoa, às vezes é necessário. Não é o mais eficiente, mas a pessoa está tão fora de si que é melhor internar numa clínica do que ter que internar na cadeia. Outros tipos de tratamento. Bom, além da medicação, nós vamos ter também, nós já estamos no horário, Nós teremos a medicação, vamos ter a meditação, por exemplo. O Espírito São Miguel Nazareno, você acha que existem milhões de pessoas praticando a meditação por acaso? É muito importante o controle dos pensamentos. No mundo espiritual, então, isso é muito importante, ter uma mente asserenada. Hoje a gente vive correndo tanto. Quanta gente está usando calmante quando poderia estar fazendo yoga, tai chi chuan, uma atividade física relaxante. Então a meditação vai usar as visualizações terapêuticas de Valdo Pereira Franco, tem vários CDs, e outros autores também. A prece, o tratamento com passes, a desobsessão, o estudo que nos liberta. Vamos ter também a acupuntura. Alguns tratamentos de acupuntura ajudam no controle da ansiedade, e que levam muitas vezes ao consumo das drogas. Remédios homeopáticos também vão auxiliar, nós sabemos, pelo Espiritismo, o passe, sobretudo para proteger aquele perispírito contra aquelas infiltrações, aquelas brechas que vão permitir obsessões tenazes, que vão talvez trazer lembranças de outras vidas, lembranças do mundo espiritual muitas vezes dolorosas, como ensina Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, psicografia de Divaldo. Então, ver quais são as causas. Bom, se é mediunidade, educar a mediunidade. Se é depressão, tratar a depressão, buscar o alívio. Se é
o problema das perdas, trabalhar o apego, o desapego, e Jesus foi o nosso maior exemplo. Buscar oração, relaxamento, a disciplina, trabalhar e compreender que tudo está nas mãos de Deus, ninguém está fora das mãos de Deus, e que mesmo os vitimados pela droga e pelo suicídio vão ser amparados também. Nazareno, mas eu morro de medo de ir para o umbral. Então hoje a gente vai acabar com medo de umbral para a gente terminar. Uma vez um palestrante da Pernambuco esteve em Fortaleza e disse: pessoal, não tenho medo de ir para o umbral não. Aí todos, mas por que, Fred? Porque lá vai estar assim de gente conhecida, a gente vai encontrar a turma toda lá. Mas é verdade, até o pessoal do centro espírita. Ah, Ana, você lá? Pois é, meu amigo, fazer o quê? E aquela pessoa complicada, né? Aquela sogra terrível, aquela nora, a gente vai dizer: você, eu tinha certeza que você vinha para cá, né? Então por que ficar aflito com isso? Se Deus, que é a inteligência suprema do universo, perfeito, Ele achar que a gente precisa passar alguns dias, algumas horas, algum tempo no umbral, é certamente para o nosso bem, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então é um tratamento intensivo. Então já falei para minha esposa: Fernanda, quando eu desencarnar, coloque uma placa bem grande, um crachá escrito trabalhador. Que se por acaso eu dou uma passadinha lá no umbral, o pessoal me conta: mas Nazareno, você que já falou até lá no Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, você aqui no umbral. Eu vou dizer: meu amigo, mas estou aqui a trabalho. Eu acho que ele está queimando alguma coisa. E aí eu disse a ela: então o que a gente vai fazer? Se a gente for para o umbral, vamos fazer estudo sistematizado do umbral, lá no umbral. Vamos fazer estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aplicar passes, né? Floresça onde for plantado. Por que eu vou ficar lá chorando, me lamentando? Não, vamos trabalhar, a gente vai fazer tanto bem que os maus espíritos vamos dar olha, tira essa turma daqui, porque eles estão atrapalhando aqui. Então nada de ter medo de ir para o umbral. E o Espírito Samuel vai dizer: Nazareno, umbral é como se fosse um spa. Você sabe o que é spa? Aquele hotel chique, não é? Caro, não é caro, porque o benefício é muito grande, que a gente paga caro para passar fome, para alguém acordar a gente 6 horas da manhã, bater lá, acorda preguiçoso, botar a gente para correr, fazer hidroginástica, não sei o que, malhar o dia inteiro, na hora do almoço uma folha de alface e um pedacinho de filé de peixe, né, grelhado. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima. É caro até, a gente paga e vale a pena, porque que a gente emagrece, a gente fica mais saudável, fica mais jovem, mais bonito, é bom para a autoestima, é bom para a saúde, é bom para tudo. Então ele diz: olha, Nazareno, umbral é como se fosse o spa do espírito. Lá a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do egoísmo, da indiferença, da vaidade intelectual. É para o nosso bem. Tudo o que acontece é para o nosso bem. E Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, nunca nos desampara e dedica-se pessoalmente a cuidar dos nossos irmãos vítimas do suicídio. Então nós vamos colocar um vídeo agora, é uma música católica, a gente faz a adaptaçãozinha para a doutrina espírita, né? Para nós encerrarmos, em seguida a gente faz a nossa prece, a nossa vibração pelos nossos entes queridos e por todos aqueles e por aquelas famílias que sofrem com o problema da dependência.